Anvisa autorizou a vacina contra a Covid da Pfizer para crianças. E veja também. O Instituto Butantan vai atualizar em janeiro a vacina contra a gripe. Pelo menos 5 crianças morreram em um acidente numa festa na Austrália. O governador do Acre é alvo de uma operação da Polícia Federal sobre desvio de dinheiro público. André Mendonça toma posse hoje à tarde como ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O Instituto Butantan anunciou que vai começar a atualizar a vacina contra a gripe a partir de janeiro. As doses devem respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Butantan já está preparando os bancos virais para a atualização do imunizante e no primeiro mês de 2022 já vai começar a produzir os insumos farmacêuticos ativos da vacina contra a influenza. O Instituto, que é o maior produtor de vacinas da gripe do Hemisfério Sul, entregou neste ano 80 milhões de doses contra a gripe H1N1 para o Ministério da Saúde. O Instituto explicou que vai considerar a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que a receita vacinal seja atualizada. O imunizante deve atuar contra 3 cepas do vírus da gripe, as pertencentes à linhagem A, que são H1N1 e H3N2, incluindo a variante Darwin, e outra que pertence à linhagem B, conhecida como B Victoria. Depois da confirmação de epidemia na capital do Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana, a capital paulista reconheceu que os casos de gripe estão aumentando. Também há aumento de casos de gripe no Espírito Santo e na Bahia, com alta na procura por unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. Uma idosa morreu em Salvador por complicações da influenza AH3N2. 5 crianças morreram em um acidente com um castelo inflável na Austrália. Elas participavam de uma festa de fim de ano em uma escola quando um acidente provocou a queda dos jovens de uma altura de 10 metros. De acordo com o chefe da polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine, algumas seguem em estado grave. No dia em que essas crianças deveriam comemorar o último dia de aula, em vez disso estamos todos de luto. Nossos corações estão com as famílias, entes queridos, colegas de escola e professores desses jovens que foram levados cedo demais. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, chamou um incidente de devastador. A escola havia convidado os pais a colaborar com o evento. A festa contava com uma área de jogos, um tobogã, uma sessão para trabalhos manuais, além do castelo inflável. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, toma posse hoje à tarde como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia presidencial deve ser restrita. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça vai ser empossado no Supremo Tribunal Federal para a cadeira de Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos. Mendonça tem 48 anos, é pastor presbiteriano e chefiou a AGU e o Ministério da Justiça. Indicado pelo presidente, Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado no início do mês por 47 votos a 32. A cerimônia tem participação restrita de autoridades e convidados por causa da pandemia de Covid-19. Bolsonaro informou ao Supremo que fez exame e testou negativo para o coronavírus e que vai comparecer à posse. Todos os participantes devem apresentar o cartão de vacinação ou comprovante de exame RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. A previsão é que cerca de 60 pessoas estejam no plenário, entre ministros em exercício e aposentados, presidentes da República, Câmara, Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro. Um colegiado do Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo de emprego entre a Uber e motoristas. Atualmente, os motoristas são considerados autônomos, mas para os ministros, aqueles que prestam serviço através do aplicativo, se enquadram como funcionários da empresa. Até o momento, 2 dos 3 ministros do órgão se posicionaram. Se aprovado, esse será o primeiro processo do tribunal a favor dos motoristas. Em nota, a Uber informou que irá aguardar a conclusão da votação para se manifestar sobre o assunto. O Banco Central admitiu que a inflação deve ficar acima de 10% esse ano.
É a primeira vez em 6 anos que o indicador chega a 2 dígitos. O Banco Central aumentou a estimativa da inflação oficial para o ano. Passou de 8,5% para 10,2%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Essa é a primeira vez que a estimativa chegou aos 2 dígitos desde 2015, quando somou 10,67%. A expectativa que consta no relatório de inflação do 4º trimestre deste ano considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo. O Banco Central também confirmou novamente que a meta não vai ser cumprida em 2021. Pelo sistema vigente no país, para cumprir a meta, o indicador deve chegar até 5,25%. Para 2022, o Banco Central projetou uma inflação de 4,7%. O Congresso deve promulgar hoje a PEC dos precatórios. A proposta já foi aprovada em 2 turnos no Senado e na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou de forma definitiva, em 2º turno, a PEC com as mudanças feitas pelo Senado. A proposta de emenda à Constituição teve 332 votos a favor, 141 contra e 1 abstenção. Agora, a matéria precisa ser promulgada em sessão conjunta do Congresso Nacional para entrar em vigor. O texto prevê um limite anual para o pagamento de precatórios às dívidas da União, dos Estados, municípios e do Distrito Federal, determinadas por sentença judicial definitiva. Segundo o Ministério da Economia, a proposta abre um espaço final de quase 44 bilhões de reais para a União gastar em 2022. No ano que vem, a aplicação dos recursos economizados com o limite de pagamento de precatórios deve ser exclusivamente utilizado em Seguridade Social e no programa Auxílio Brasil. Os deputados analisaram trechos como o cronograma para pagamento de precatórios do Fundeb, que deve ser feito em 3 partes, uma em cada ano. Na semana passada, o Congresso já havia promulgado os outros dispositivos da PEC aprovados nas 2 casas após acordo para o fatiamento da proposta, que acelerou a votação da emenda. O governador do Acre, Gladson Camelli, é alvo de uma operação da Polícia Federal. A ação apura um esquema de corrupção envolvendo recursos destinados à saúde e à educação. Segundo a investigação, os valores movimentados pelos envolvidos ultrapassam 800 milhões de reais. Com o apoio da Controladoria Geral da União, a Polícia Federal faz a Operação Ptolomeu para desarticular uma organização criminosa que atuava no governo do Acre. Segundo a investigação, o grupo formado por empresários e por agentes públicos ligados à gestão estadual é suspeito de cometer crimes de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A CGU apurou que as empresas envolvidas têm contratos com o governo do estado relacionados a repasse da União ao Sistema Único de Saúde e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. São cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal. O apartamento do governador do estado, Gladson Camelli, é um dos locais onde as buscas são realizadas. Além disso, os policiais estiveram no escritório do governador, no Palácio Rio Branco e Casa Civil. O Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a operação, determinou o afastamento de suas funções públicas do secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia, o chefe de gabinete do governador, o assessor do escritório do governo do Acre em Brasília e o chefe de segurança do governador. Também determinou o bloqueio de cerca de 7 milhões de reais nas contas dos investigados, além do sequestro de carros de luxo que teriam sido comprados com os recursos desviados do governo. Em nota, o governo acreano disse que se coloca à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal em relação à Operação Ptolomeu. E o comunicado complementa que o governo do Acre incentiva as ações de combate à corrupção. O drama e o mal-estar que os fogos de artifício causam nos animais de estimação motivaram uma campanha lançada em São Paulo. Os pets sofrem bastante, principalmente nas festas de fim de ano. É por isso que os donos devem redobrar a atenção nessa época em benefício dos animais de estimação. Uma tradição que ilumina o céu e faz muito barulho.
Para algumas pessoas, os fogos de artifício são sinônimo de alegria, comemoração. Mas para outros representam medo e até revolta. Se for pensar em soltar fogos... Eu estou aqui nesse apelo. Eu estou fazendo um apelo. Não solte fogos de artifício. Não solte fogos de artifício. O desabafo dessa mulher foi divulgado na internet após o cão dela ferir a pata por causa dos fogos. Com medo do barulho, o animal tentou fugir e acabou se machucando. Tá aqui meu filho machucado e eu vou levar pro veterinário por causa de vocês. Por causa de vocês. Porque ele tentou fugir e perdeu a perna. Casos como esses são mais comuns em dezembro por causa das festas de fim de ano. O mês se tornou uma verdadeira tortura para muitos animais de estimação, como mostram esses vídeos. Alguns ficam acuados. Outros entram em desespero. Pessoal, olha, tive que ir por dentro de casa, porque aí fica louco, ó, por causa dos fogos, ó. Olha isso. 5, 4, 3. Para evitar situações como essas, uma empresa de produtos para pets iniciou uma campanha intitulada Fim de Ano Sem Estresse. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre os males que os fogos de artifícios podem causar aos animais. Depois do isolamento, todos nós queremos comemorar. E o fim de 2021 tende a ser um dos mais memoráveis dos últimos anos. A maioria de nós quer estar com amigos e familiares, mas não podemos nos esquecer deles. Para as pessoas que gostam de soltar fogos, não soltem fogos, ou pelo menos optem por aqueles fogos, né, que não tenham estampido, que não façam aquele barulho tão alto. E para quem tem animal de estimação, não deixe seu pet sozinho em casa. Eu acho que esse é um ponto super importante. Todo problema acontece porque a audição dos cães e gatos é muito mais sensível do que a dos seres humanos. O barulho dos fogos causa um alto nível de estresse e até crises de pânicos. Em casos mais graves, o pet pode sofrer convulsões e paradas cardíacas. Os cães e gatos têm ouvidos muito sensíveis, capazes de ouvir timbres inaudíveis para nós humanos. Ou seja, se para nós o espetáculo já é barulhento, para eles é um enorme estrondo. Tamanha sensibilidade pode até causar dor no animal ou danificar a audição de um filhote. Outro ponto importante a considerar é que os pets encaram os fogos de artifício como uma ameaça, por ser algo bastante ruidoso e inesperado. Por isso, alguns cachorros com medo de fogos podem ficar agressivos a fim de tentar se proteger. O incômodo causado pelos fogos motivou até a criação de leis. Alguns locais proibiram a venda de produtos que causam barulho. O estado de São Paulo foi o caso mais recente. Nas cidades paulistas é permitido comercializar apenas fogos que produzem efeitos visuais. E a multa para quem não respeitar pode chegar a R$11 mil. Mas para quem tiver que enfrentar o problema, a veterinária dá algumas dicas. A principal delas é nunca deixar o pet sozinho e buscar formas de acalmá-lo no momento das explosões. Não o deixe sozinho nesse momento e haja naturalmente para transmitir tranquilidade ao pet. Não o obrigue a fazer nada que ele não queira e não o reprima. Permita que ele faça o que deixa mais confortável, como se esconder, por exemplo. Uma ótima saída para controlar essa questão é entender o pet assustado. Faça carinho, use brinquedo, petisco. Durante essa ocasião é sempre importante. Além disso, vale apelar para algumas daquelas comidinhas especiais que requerem mais tempo para mastigar. Depois do intervalo, a gente fala da autorização da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças. Até já. Estamos de volta a 1h17 no horário de Brasília. Segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciotti, as chuvas estão aumentando o nível dos reservatórios do Brasil e, por isso, não existe possibilidade de apagão ou racionamento de energia no ano que vem. Hoje tem previsão de chuvas fortes em grande parte do país, principalmente entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.
Em Aracaju, capital de Sergipe, a temperatura pode chegar a 29 graus e deve chover em alguns pontos da cidade. Em Londrina, no Paraná, a máxima prevista para hoje é de 23 graus. A cidade de São Paulo tem previsão de mais chuva e a temperatura pode chegar aos 27 graus. No Rio de Janeiro, o dia deve ser quente, com o máximo podendo chegar aos 33, mas tem alerta de chuva forte no final da tarde. Em Boa Vista, no estado de Roraima, o dia vai ficar quente e os termômetros podem chegar aos 35 graus. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Kentucky, região duramente afetada por tornados no último final de semana. O estado registra pelo menos 74 mortes e tem mais de 100 desaparecidos. Biden declarou no domingo estado de catástrofe maior. Soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para manter a ordem e ajudar a limpar e reconstruir prédios. O Brasil ultrapassou a marca de 617 mil mortes pela Covid-19. Dessa vez, 3 estados não atualizaram os dados. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 301 mortes por Covid-19. Agora são 617.271 vítimas da doença no país. Também foram acrescentados mais 5.446 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.201.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 146 vítimas, segue com menos de 200 mortes diárias. A tendência é de queda, já que em 14 dias houve uma redução de mais de 37% nesse indicador. A média móvel de casos indica 4.777 novos registros por dia. Essa média também continua em tendência de queda, quando comparada com os registros de 14 dias atrás. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 6 unidades da federação registram alta: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima e Sergipe. Em estabilidade estão 4 estados: Bahia, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia. E 14 estados apresentaram queda. Dessa vez, 3 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje que as redes internas da pasta foram restabelecidas após os ataques hackers dos últimos dias. O foco agora é na retomada do funcionamento do Conect SUS. A Anvisa autorizou a vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Ainda não há previsão de quando a imunização para esse público vai começar. A vacina equivale a 1/3 da dose aplicada nos adultos. O imunizante pode ser armazenado por 10 semanas a temperatura de até 8 graus. De acordo com Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamento da Anvisa, o número de infectados com Covid-19 nessa faixa etária foi determinante para a aprovação. Por ser um produto diferente, ainda não é possível dizer quando a vacinação vai ser iniciada para essa faixa etária, já que o Ministério da Saúde ainda não tem disponíveis os imunizantes liberados pela Anvisa. De acordo com os resultados dos estudos apresentados pela farmacêutica, a vacina apresentou 90,7% de eficácia contra o coronavírus em um ensaio clínico feito com mais de 2.250 pessoas dessa faixa etária. Ainda não foram apresentados pelo laboratório dados como a duração da proteção, a necessidade da dose de reforço e a efetividade contra a Omicron ou novas variantes. Mais de 75% dos brasileiros já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 21 milhões tomaram já a dose de reforço. Vamos atualizar os dados da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 160 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Dá exatamente 75,1% da população. Mais de 140 milhões tomaram a segunda dose, o que representa 66% dos brasileiros, 2/3 praticamente. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 21.767.000 pessoas, ou 10,2% dos brasileiros. De um dia para o outro, mais de 1.354.000 doses de vacinas foram aplicadas e no total já são mais de 322 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Na China, a China, país onde surgiram os primeiros casos de Covid há quase 2 anos, anunciou hoje que atingiu a marca de 100 mil casos da doença desde o início da pandemia. Apesar de alguns focos esporádicos, o país asiático conseguiu conter a propagação do coronavírus em seu território desde 2020.
O país foi o primeiro a anunciar o surto do novo coronavírus, que teve início na cidade chinesa de Wuhan há quase 2 anos. Enquanto outros países, como o Reino Unido, registram recordes de contágios em meio a uma nova onda da doença, a China, com 1,4 bilhão de habitantes, registra dezenas de casos diários, muito abaixo dos balanços de outras nações. Ao todo, o país contabilizou 4.636 mortes pela doença. A população retomou uma vida quase normal graças a uma política drástica de prevenção. Os cidadãos chineses podem frequentar normalmente restaurantes, lojas, hospitais, locais turísticos e escritórios, mas devem apresentar um código de saúde verde em seus smartphones. O país se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022 em Pequim. Os Estados Unidos anunciaram sanções a pessoas e organizações do Brasil, China, Colômbia e México por narcotráfico. O Departamento do Tesouro anunciou 25 alvos, sendo 10 pessoas e 15 grupos, entre os quais aparecem o primeiro comando da capital, o PCC, no Brasil, os mexicanos Los Rojos de TO e Guerreiros Unidos, além de 4 sociedades e um narcotraficante chinês. A medida também inclui 17 pessoas e entidades mexicanas e colombianas. A decisão ocorre após o registro recente de um recorde de mortes por overdose no país norte-americano. Entre os sancionados estão pessoas que traficam fentanil e seus precursores químicos, metanfetamina, cocaína e heroína, assim como organizações que Washington considera ameaça aos Estados Unidos. Segundo um documento divulgado por funcionários do governo americano, o presidente Joe Biden toma medidas decisivas para detectar, desbaratar e reduzir o poder das organizações criminosas transnacionais e proteger o povo americano. Um decreto estabelece um novo organismo, o Conselho dos Estados Unidos sobre o Crime Organizado Transnacional, que será formado por representantes de diferentes organismos governamentais. Outro decreto impõe um regime de sanções mais amplas contra os atores internacionais do narcotráfico, que poderão ter seus ativos congelados nos Estados Unidos. Uma sonda espacial lançada pela NASA em 2018 praticamente tocou o Sol. Pela primeira vez na história, uma nave entrou na camada externa da atmosfera solar, chamada de corona. A nave, que custou cerca de $1,5 bilhão, tem o tamanho de um carro, tem um escudo de carbono que suporta uma temperatura de 1.400 graus Celsius. A sonda deve medir as partículas de alta energia, as flutuações magnéticas e tirar também fotos para compreender melhor como funciona a coroa solar. A sonda vai continuar se aproximando do Sol e mergulhando mais fundo na camada externa até sua órbita final em 2025. Os cientistas da NASA afirmaram que a sonda vai atravessar cerca de 20 vezes a atmosfera solar durante o restante da missão. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.